11h59. O governo do PT vai ser o governo dos pobres, dos desamparados, Bolsonaro que maltratou os mais necessitados, porque nesse governo vai todo mundo comer picanha. Meia-noite. Janja, por favor, há inúmeros aposentados como eu que ganham mais de um salário mínimo, que lutaram arduamente pro Dilma voltar. Não é justo recebermos 5% somente de aumento. Ano passado, o outro concedeu 10%. Leve isso ao presidente, por favor. Gente, mas já deu saudade do Biruliro, seu danado? Faz o L que passa. Não, pera, vem aí o aumento de imposto disfarçado de reforma engana bobo, que mesmo tatuando o L na testa, você não vai ter pra onde fugir. Vai sair do seu bolso sim, pobre fazedor de L. Fazedor? Que achou que seria protegido pelo Dilma. E aí você pode chorar, xingar no Twitter, mas vai ter que pagar do mesmo jeito, democraticamente. E o nome disso é inclusão. Mas isso aí é assunto para um pós-vinheta. E aí, meus amigos? Bom ou não? No vídeo de hoje vamos falar de desgoverno e dessa vez é mais legal porque não é nem fogo amigo que tá rolando, é literalmente dedo na cara no melhor estilo. Cê pirou? Cê tá doidão? Cê sabe com quem que cê tá falando? E assim, gente, eu não vou mentir, adoro. Mas não só isso, os caras desse desgoverno aparecem com um limão tentando fazer uma fila pra espremer no olho da oposição, mas eis que rola um movimento no melhor estilo. É mesmo? E assim o desgoverno é colocado na mesma fila pra levar o mesmo limão no olho, em mais de uma situação. Mas também, com a proteção de Deus, já que a democracia não garante esse direito, eu vou ter que falar de Suprema Corte, porque é inacreditável o que rolou, mas acontece frequentemente. Devido ao medo imposto pela democracia, a maioria das pessoas que comentaram essa decisão fizeram apenas com o famoso rir de nervoso. Mas eu gosto de fofoca completa, porque a gente é brasileiro, adepto de Dona Fifi na janela, sim! Então, de novo, que Deus me ajude, mas eu vou contar a treta completa e outras coisas que deixam a democracia meio assim. Uai, Bolsonaro vai ser preso? Parece que não. E o bizarro é o spoiler que a gente já recebeu. Outros assuntos podem aparecer, mas eu não tô lembrando, sabe? Então vamos começar. E com a língua estalando para dar 50 chibatadas por segundo, eu te convido a pegar a pipoca, ficar confortável e bora lá. Vamos começar aqui falando da parte do corpo que mais dói, o bolso. Aí tava lá a galerinha do Mais Amor, por favor, lá na campanha, de pulmão cheio, mas de cabeça vazia, dizendo que o Dilma ia mudar a vida do pobre. Então deixa eu te contar, a mudança que vai rolar, tome nota, por favor. É a seguinte, você sabe quando as pessoas falam: ah, a escola é de graça, o hospital é de graça, eu recebo cesta básica do governo de graça. Eu preciso que você entenda imediatamente que não existe almoço grátis, nem hospital grátis, muito menos escola grátis. Quando você acorda e abre a torneira para escovar o dente, você pagou imposto na água, na pasta de dente, na escova de dente, no espelho que você tá olhando para ver se as canjicas estão limpinhas. O pijama que você tirou teve imposto, a roupa que você vai colocar também teve imposto, o pãozinho que você vai tomar no café tem imposto. Inclusive o café também tem, tá? A toalhinha de mesa que você usou para proteger a mesa do farelo do pão também tem imposto. A internet que você está pagando para assistir esse conteúdo maravilhoso tem seu imposto sagrado todo mês. Para você existir dentro da sua própria casa, que você pagou com seu suado dinheiro trabalhado, tem imposto todo ano. Aliás, do seu próprio salário tem imposto descontado todo mês. Absolutamente tudo que você usa ao longo do seu dia, de todo santo dia, você está pagando impostos. Então assim, você paga muito dinheiro para o governo todo santo dia, viu, coleguinha? E esse dinheirão todo é enviado para a União, o tal desgoverno que sai distribuindo os impostos que você paga para os setores que ele acha que o cidadão precisa mais.
Então, que fique claro, não existe almoço grátis. Você tá pagando por absolutamente tudo. E se a gente pensar que tudo nessa vida de meu Deus tem a sua cota reservada pro cofrinho do governo, sendo o Brasil um país com mais de 200 milhões de habitantes, a gente pode concluir que é dinheiro pra caramba, né? Cara, eu não entendo por que a gente não é uma Suíça. E aí aparece o Dilma batendo palminhas pra dizer: vamos fazer uma reforma tributária? Sua linda. Quando a gente fala em reforma, pensamos que algo será melhorado, né? Tipo, vai ficar melhor, vai ficar mais bonito. Pois é, mas a verdade é que o pai dos pobres, em sua reforma tributária, vai aumentar impostos. Setor de serviços avalia que propostas de reforma tributária representam alta de impostos para o segmento. Mas nada, peraí que eu não acabei. Reforma tributária. Imposto de 25% sobre o consumo seria um dos maiores do mundo. Dados são da Tax Foundation, uma organização que atua há mais de 80 anos coletando dados sobre tributos ao redor do mundo. Ai, Deus, mas assim, imposto é sempre bem aplicado, né? É para poder voltar um serviço bom para a população. Imposto paga salário de deputado que trabalha por temas muito importantes, então deve ser justo. Eis um exemplo. Projeto de Lei 1396 de 2022, de autoria de Tabata Amaral, institui o dia 28 de maio como o Dia Nacional da Dignidade Menstrual. Cara, eu não consigo entender como que o Brasil viveu tanto tempo sem uma data assim, sabe? Ainda bem que a gente paga muito imposto para parlamentar representar a população e trabalhar a favor dela, fazendo excelente uso do dinheiro público como esse PL. Sensacional. Mas deixa eu continuar. Você também pode aparecer para me dizer que mas o Lula vai isentar o povo que ganha até 5 mil bonoros de pagar imposto de renda. Ele prometeu várias vezes e o Lula não mente. Dilma confirma correção na tabela do imposto de renda e isenção sobe para R$ 2.640. Medida vale para 2024 e a promessa é subir a faixa de isenção para 5 mil nos próximos anos. Então, para ficar claro, quem ganha um salário mínimo e meio hoje vai passar 2023 inteiro pagando imposto de renda. Em 2024 não vai dar para ser a promessa de campanha, né? Vai ser metade disso. Já a isenção para quem ganha até 5 mil, que foi o que ele prometeu, um dia nós vê. Como última tentativa, cara amiguinho que fez o L, você pode tentar falar que o salário mínimo Mas a verdade é que quem aumentou o salário mínimo para R$ 1.302 foi o presidente Bolsonaro, meu pequeno gafanhoto. O que o Dilma te deu, com muita resistência, foi R$ 18. Aqui, ó, dá uma olhada. Janeiro de 2023, o poste... Desculpa, é força do hábito, tá? Haddad não garante novo aumento do salário mínimo. Durante transição, Dilma prometeu um novo valor de R$ 1.320, mas o ministro disse que recurso foi consumido por INSS. Ou seja, ele te deu R$ 18 de aumento no choro, meu amigo, porque nem isso o Haddad queria dar. E aí, teve quem comemorasse os R$ 18 de aumento. Só que é 1/4 do valor da picanha, né? E se juntar tudo sem gastar nem R$1, em 4 meses tem churrasco. Mas o problema nesse plano é que o desgoverno Dilma começou e o ovo aumentou, alcançando o valor recorde da série histórica. Ou seja, desde que o valor começou a ser monitorado, o ovo no Brasil nunca esteve tão caro. Ainda bem que teve os 18 conto de aumento, né? Senão poderia comprometer a compra do ovo. Aí seria um verdadeiro governo neném. Nem ovo, nem picanha. Mas aí você não acredita o que foi que apareceu no meio disso tudo pra dizer na cara do Dilma? Tira essa farda porque tu é moleque! Não, mentira. Apareceu pra dizer o seguinte: 18 conto, Dilma? Você tá querendo sacanear o trabalhador do Fazueli? Ei, Cuti, vem pra cá contar por que o desgoverno Dilma tá lesando o trabalhador. Cuti critica salário mínimo anunciado por Dilma e diz que trabalhador
trabalhadores estão sendo lesados. Presidente da Central Sindical diz que não foi ouvido e que o valor deveria ser de R$ 1.382 e não R$ 1.320. Porque aí ia garantir a promessa de picanha, né? 80 contos, sabe, compra picanha. Mas o Dilma achou melhor, não, obrigado. Toma aí o aumento do ovo. Mas peraí, deixa eu abrir aspas para o presidente da CUT, o seu Sérgio Nobre. É a força dos trabalhadores que movimenta a economia brasileira. Não iremos nos contentar com a proposta atual, nem aplaudir quem nos está lesando. Fecha aspas. E você sabe o que isso significa? É treta entre o Dilma e as centrais sindicais. Não, pera, eu acho que eu não dei a ênfase merecida. É treta! É treta! Continua! Seria esse mais um caso clássico onde a criatura devora o criador? Mas então, dona CUT, você sabe qual que é o problema? É que não tá sobrando dinheiro para trabalhador, porque o Dilma tá super comprometido com emenda para parlamentares. Não precisa acreditar em mim, não. Acredita aí na Folha, dá uma olhada. Governo Dilma abre mão de verba para Lira distribuir emendas até para deputados da oposição. Presidente da Câmara prometeu recursos como emendas para os novatos, que cobram garantia de liberação de dinheiro. Os caras chegaram agora e já estão assim, pague o aluguel. E aqui eu preciso te explicar o que foi que aconteceu de verdade. Presta atenção. Para garantir a eleição do Lira, o Dilma topou liberar emendas para parlamentares novatos. E aqui nós estamos falando de 219 deputados. Só que assim, não tinha mais dinheiro para poder pagar essas emendas que foram prometidas. E é importante você gravar essa informação. E assim, ao que tudo indica, esse movimento rolou para garantir a recondução do Lira. E quem vai garantir esses valores serão os novos ministros escolhidos pelo Dilma. Que olha que legal, Legislativo e Executivo vão ficar trocando figurinha. Eu te libero essa emenda, você me dá uma moral lá na frente. Ministros negociando emendas com parlamentares. Que bem! Pois é, e a gente aqui achando que o orçamento de cada ministério deveria ser usado em suas próprias áreas. Mas a gente está no país da criatividade, né? Por que não? Deixa eu abrir aspas para uma frase da matéria que explica bem o porquê o Dilma e os seus ministros toparam tal arranjo criativo. Auxiliares de Lula dizem que, para não desagradar Lira, o governo pretende atender inclusive os pedidos de deputados adversários do Palácio do Planalto. Fecha aspas. Tipo, o Dilma tá se borrando de medo do Lira. Sei lá, né? Pode abrir o impeachment, então é melhor colaborar, né? Já um outro trecho da matéria deixa tudo mais claro ainda. Aspas de novo. A expectativa é que, com essas negociações, consiga colher alguns votos da oposição em projetos reformistas, como a reestruturação do sistema tributário e a nova política de controle de gastos. Fecha aspas. Então, é melhor pagar para deixar o Lira feliz e fazer com que os parlamentares, agradecidos pelas emendas que receberam, votem algo como a reforma tributária que vai aumentar os impostos e, tipo, você achar ruim é só um detalhe, tá? E aí eu não sei o que te falar, né, CUT? Vocês fizeram o L democrático e confiando que era tudo pelos mais pobres e trabalhadores desse Brasilzão de meu Deus. Confia. E você lembra que eu disse que não tinha mais dinheiro para as emendas? Eu sei que é até estranho, já que o STF tirou do Congresso 10 bilhões referentes às emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto, e devolveu tudo pro Dilma. E a gente, obviamente, pode se perguntar, cadê os 10 bilhões que eram destinados às emendas para os parlamentares? E quem vai te responder isso não sou eu, vai ser a Folha. 3 de fevereiro, governo Dilma negocia cargos com o Centrão e quer sobra de emendas para ampliar base. Republicanos, PP e até PL pedem estatais e postos regionais. 10 bilhões das extintas emendas de relator, o orçamento secreto, viram moeda de troca. A diferença é que agora quem negocia com o dinheiro do pagador de imposto é o próprio Dilma. Acabou esse negócio de legislativo decidindo, tá? Porque assim quis a nossa Suprema Corte. Mas se você ainda não entendeu tudo que tá rolando, vamos de aspas para a matéria.
Integrantes do Palácio afirmam, sob condição de anonimato, é claro, que a articulação política do governo pretende usar a liberação desses recursos como negociações e votações importantes para o Lula. E continua, como parte dos 9,85 bilhões já havia sido moeda de negociação entre cúpula do Congresso e parlamentares, aliados de Lula querem alinhar as tratativas e a ideia é não descumprir acordos com o Lira. Integrantes do desgoverno Lula querem que esses recursos sejam usados para negociações políticas. Fecha aspas. E o interessante é que essa matéria é de 3 de fevereiro, onde eles comentavam para onde ia o dinheiro do orçamento secreto. Agora, sob o comando do Dilma. E a outra matéria da Folha, que contava que a grana das emendas dos novatos sairia dos ministérios, dizia que o dinheiro do dito orçamento secreto já havia acabado. 10 bilhões de reais ganharam destino político em 12 dias. Fala aí, é ou não é uma articulação saudável e democrática? Eu tenho que dizer que eu acho que é, senão eu posso ser presa por discordar. Vai ser interessante ver como esses novos e velhos parlamentares votarão na reforma tributária que, segundo especialistas, vai botar o nosso traseiro. Mas não é só a CUT que tá chamando o PT pro fight não, tá? O negócio tá desandando de um jeito tão rápido e esperado que no meio de toda essa confusão do Dilma, que segue não conseguindo reprimir sua paixão enrustida pelo Biruliro, eu sei, Lula, é difícil de resistir. Me aparece a Frente Ampla pela Democracia dizendo: cara, eu fiz o L e você me enganou? Decepcionada, Frente Ampla faz acusações contra Dilma. Resolução do PT despertou a ira dos que fizeram o L. Segundo a matéria, os povos da Frente Ampla estão tudo em choque com o fato do Dilma continuar nas suas ideias de jirico de ficar repetindo que a mulher sapiens sofreu um golpe. E mais, estão de saco cheio desse negócio de atacar a independência do Banco Central como se ele fosse a causa da incompetência desse desgoverno. E sabe quem apareceu na matéria para dar seus 2 centavos nessa fritura? Sim, ele, Baleia Rossi. Diz aí, seu Baleia Rossi do MDB, partido de Temer, que deve estar chateado com o Dilma ficar chamando ele de golpista. O que você falou pra matéria? Triste o PT, um partido importante, em um documento da sigla resolver espalhar fake news. Gente, como assim o PT fazendo fake news? Tô passada. O presidente do Cidadania, o seu Roberto Freire, também apareceu para ter seus 30 segundos de fama nesse vídeo maravilhoso. Vamos abrir aspas para ele. Lula não pode fazer dessa resolução do PT uma resolução sua. Ele está governando com o apoio de vários líderes que apoiaram o impeachment de Mãe Sapiens. O voto nele foi pela democracia. E a democracia não pode viver em permanente fratura. Fecha aspas. Meu Deus, o cara tá acusando o Dilma de estar fraturando a democracia? E assim, a gente sabe que atacar a democracia é mais sério do que ter os seus bens socializados contra sua própria vontade hoje em dia, né? O pior dos crimes. E até o jurista fazedor de L, fazedor Bárbara, de novo. Miguel Reale Júnior viu a treta e imediatamente decidiu que queria entrar porque ele não podia ficar de fora. O jurista lembrou que o PT, e aqui falando apenas contra Fernando Henrique Ceboso, entrou com mais de 50 pedidos de impeachment. É aquele negócio, né? No fiofó dos outros é democrático. E sentindo que tinha muita gente #chateada com ele, o Dilma se tocou e fez um combinado com esse povo digno da 5ª série B. O terror dos professores. Dilma promete parar de provocar Temer. Presidente Dilma foi aconselhado por auxiliares a parar de chamar o ex-presidente Michel Temer de golpista durante seus discursos. Mas é aquele negócio, né? Na falta de ter a quem culpar por comandar um legítimo desgoverno,
O Dilma pode até parar de falar do Temer. Do Bolsonaro é impossível, né? Como é que você tira da cabeça o que tá gravado no coração? Mas sabe pra quem sobrou e o Dilma não prometeu nada? O presidente do Banco Central, seu Campos Neto. Ele segue jurando que a culpa de seu desgoverno ainda não ter decolado é do Banco Central. Ah, não, peraí, do Banco Central e dos bolsonaristas infiltrados. Eu vejo bolsonaristas infiltrados. Com qual frequência? O tempo todo. Eu sei, parece coisa de doido, né? Mas é sério. Lula culpa bolsonaristas escondidos por ritmo lento de seu governo. Nossa, que vergonha alheia. E assim, gente, vou confessar pra vocês que o meu sonho é ver o presidente Bolsonaro respondendo Dilma, cantando aquela música da Mariah Carey. Why you so obsessed with me? Ia ser doido demais. Tá, como eu disse, sobre isso não tem o que fazer, né? Mas sobre o Banco Central, o seu Pacheco, da tribo Fazueli, meio que mandou o Dilma botar os remédios em dia porque esse barro não vai rolar. Então, eu considero esse ponto um ponto que deve ser ultrapassado e aí estabelecer com essa realidade de algo que já está concretizado no Brasil e não vai retroceder, já era, buscar ter as definições de um alinhamento do governo federal com o Banco Central na compreensão de que todo mundo quer reduzir taxa de juros, porque isso é fundamental para o crescimento do país. Bom, mas chora alguém largado, tem nesse tá? diagnóstico. É o que ele quis dizer aqui, chora largado. Erra ao criticar Ai, o que Banco preguiça, Central, Amanda. comprar essa briga com o Banco Central? Aí olha que o Acho que é Pacheco muito continua. importante a sinceridade, ou seja, verbalizar aquilo que se pensa, mas eu tenho certeza que o presidente Lula compreenderá que esta é uma realidade com a qual ele e o governo terão que conviver e nesta convivência buscar a solução que seja inteligente. A solução inteligente é definir os fundamentos econômicos, as causas dos problemas. É isso aí, né, seu Pacheco? O que ele tá falando? Tá falando, ó, chega, Lula, chega! Você tem que superar, tá? Ela não vem mais. Rapaz, pro Pacheco aparecer falando isso, é que o trem tá feio, viu? E o negócio tá fedendo tanto que temos até a velha mídia dizendo quem é o cara, na visão do Dilma, pra comandar o Banco Central, sabe? Quem queria PT? PT defende perfil parecido com André Lara Rezende para a diretoria do Banco Central. Tipo, esse cara é bom, hein? E assim, eu até acho que pode ser que vai dar match, porque olha o que a Veja nos contou ontem. Nome dos sonhos do PT para o Banco Central já confessou crime milionário à Justiça. André Lara Rezende fechou um acordo com o Ministério Público Federal em que admitiu contrabando e sonegação na negociação de cavalos de raça. Viu como é que pode combinar com o PT? Mas isso nem me surpreende, já que para cuidar dos Yanomamis, o PT, novo coordenador da saúde Yanomami em Roraima, é investigado por suspeita de desviar 1,7 mil reais da conta de indígena. Fala sério, é ou não é um time dos sonhos, né? Faz o L e vai lá passar pano, porque pedir para passar óleo de peroba na face é pedir demais, né, coleguinha? Mas vocês lembram que eu falei no início do vídeo sobre a fila pra gota de limão no olho do povo poder puxar pra dentro os caras que estavam cortando limão? Tipo, é no meu olho e no seu também? Pois é, vocês lembram que o desgoverno, de forma inédita, e eu sou obrigada pela democracia a dizer de forma totalmente democrática, nomeou a AGU como a guardiã do que é verdade ou mentira nesse país. É o que nós chamamos de Ministério da Verdade, agora de forma oficial. Vocês lembram, né? Pois bem, o Poste, também conhecido como Haddad, foi até o evento do BTG para dizer que... Esse caso que você falou do Bolsa Família é importante. Nós, com 0,5% do PIB, acabamos com a fome entre 2003 e 2010. Acabou com a fome. Ninguém mais ouvia falar. Você não via criança na sinaleira, no sinal de trânsito. Não tinha mais. Tinha. Hoje você está com 1,7% do PIB e não consegue resolver o problema. Gente, eu tô chocada. O que eu fiz da minha vida entre 2003 e 2010? Porque eu via crianças nos sinais. Será que eu tava vivendo numa Matrix? Tá, eu nem preciso buscar na internet as zilhões de matérias que provam que o Poste estava mentindo. Eu vou deixar com você só a checagem do Aos Fatos, porque é bem mais legal receber esse fogo amigo.
Vendo essa mentira descarada e essa mega desinformação exposta por agente público, Deltan Dallagnol acionou a AGU, que é a dona da Procuradoria de Defesa da Democracia, para que a fake news espalhada pelo post seja devidamente investigada e punida, já que o órgão foi criado para combater fake news. Que situação constrangedora para a AGU agora, hein? E aqui, eu tenho mais uma fake news identificada para poder contribuir nessa história. Em 16 de janeiro, o senador Humberto Costa foi até o seu Twitter pedir para os seus seguidores espalharem a verdade. E a verdade era a seguinte, abre aspas. Dilma não pode alterar tabela do imposto de renda para 2023 porque uma lei para isso deveria ter sido aprovada em 2022. Fecha aspas. Mas, seu Humberto, se ele precisava alterar uma lei no ano anterior, como é que ele já anunciou a alteração do imposto de renda para 2024 sem que nenhuma lei fosse alterada? O senhor estava mentindo para os seus eleitores para tentar justificar a quebra de uma promessa eleitoral? Eu acho que a AGU e o Ministério da Verdade poderiam averiguar isso, já que o seu post alcançou 34 mil curtidas. E pensa, é muita gente sendo mal informada, né? Isso aí é um perigo total. Mas enfim, vamos falar do STF, porque nós tem medo, mas nós é menino valente. De uma forma bizarra, nós estamos vendo a mídia repercutir se o presidente Biro Label deve ou não deve ser preso. E é interessante como até o PT dá os seus 2 centavos numa discussão que deveria ser jurídica e não política. É necessário lembrar essa matéria do dia 17 de janeiro. Presta muita atenção. Parte dos aliados de Dilma é contra a prisão de Bolsonaro. Auxiliares e aliados de Lula avaliam que a prisão de Jair Bolsonaro poderia favorecer o ex-presidente politicamente ao torná-lo um mártir. Vamos observar aqui o que diz a matéria. Presta muita atenção, é importante. Abre aspas. A avaliação desses petistas é de que o melhor cenário para o Dilma no momento seria a justiça eleitoral tornar Bolsonaro inelegível, sem que a justiça comum mande prender o ex-mandatário. Em conversas reservadas, aliados de Dilma admitem que a prisão do petista o ajudou eleitoralmente, ao contribuir para reforçar o discurso de que ele era alvo de uma perseguição política. Fecha aspas. Aí, olha que interessante que aconteceu nessa quarta-feira. Gente, eu fiquei... Que coincidência! Bolsonaro ficará inelegível, mas não deve ser preso, dizem ministros do STF e do STJ. Condenação teria que ser definitiva. Detenção assodada criaria um mártir e elevaria tensão no país. Avaliam magistrados. 2 pontos absurdamente importantes aqui. Primeiro, não foi exatamente isso que a matéria do Metrópolis dizia sobre os petistas não querendo o Bolsonaro preso para não criar um mártir e sim manter ele inelegível? Porque a matéria que eu li com vocês de 1 mês atrás diz exatamente isso. Não é incrível? Segundo, desde quando ministros podem proferir suas sentenças antes mesmo de um julgamento? Então, para que fazer julgamento? E mais, os ministros podem dar um spoiler desse para uma jornalista claramente ligada ao PT? E aí a gente fala de imparcialidade, todo mundo fala que a gente é antidemocrático. Isso aí é a nova democracia? E eu tô realmente confusa, porque por muito menos o Moro foi considerado imparcial e todas as acusações contra o Dilma desapareceram. Complicado, né, galera? Melhor não falar sobre isso, mas não é porque eu não quero não, é porque não dá mesmo para falar sobre isso, senão... Mais uma coisa que todos vocês precisam saber é que a proposta de uma CPMI que vai investigar tudinho que rolou no dia 8 de janeiro já possui 31 assinaturas no Senado, mas apenas 112 na Câmara. Então é muito importante que você cobre gentilmente o seu deputado, porque serão 15 senadores e 15 deputados esclarecendo fatos que para muitos de nós até hoje seguem sem explicação. E assim como o céu é azul, a grama é verde, 2 mais 2 é igual a 4, o Dilma não quer essa CPMI de jeito nenhum. Mas você pode cobrar o seu deputado que ainda não assinou, porque nós já pagamos o ingresso e a gente tem direito a assistir o fim desse filme.
Os nomes de todos os parlamentares que já assinaram estão no perfil do deputado André Fernandes, que eu já bato palma pela iniciativa. Os 900 detidos pela democracia não podem ser esquecidos. E nós contamos com a justiça para que isso aconteça. Mesmo que essa justiça seja divina. Amém. E é isso tudo por hoje, galera. E para os membros da família já está disponível um documentário completo e divertidíssimo sobre o que é o BNDES, de quem foi a ideia genial da sua criação e como ele é alimentado, além de saber para onde vai toda a grana que ele arrecada. Então separa um tempinho na sua vida e vai assistir, porque eu garanto que você vai entender e adquirir aquilo que não podem tirar de você: conhecimento. Se você ainda não faz parte da família, digita aí www.teatualizei.app e seja meu sócio nessa busca pela cultura que apenas começou. Você financia o canal que foi democraticamente desmonetizado e censurado pela democracia, e em troca tem muito conteúdo exclusivo só para você. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já o meu muito obrigada. E agora eu quero saber de você: desgoverno Dilma se segura no meio desse tanto de treta até a CPMI ou cai antes? Você conhece alguma receita para esquecer um amor não correspondido? Compartilha aqui nos comentários para ajudar o Dilma a superar o biruliro. E se você ainda não é inscrito no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera! Fui!